tudo bom? Eu me chamo Milton, Eu sou a Kelly. nós somos a família Nimigi. E o porquê de Nimigi, antes de qualquer coisa, porque nossos filhos se chamam Nicole, Miguel e, Giovana. por isso, da família Nimigi. Porém, somos a família Antunes Vilas Boas. Isso aí. Hoje a gente vai contar um pouco sobre por que decidimos sair do nosso Brasil. É, exatamente. Então não deixe de ficar até o final desse vídeo para vocês saberem para onde, qual cidade em Portugal que nós iremos imigrar. Mas antes disso, Isso aí. Segue aí, é o primeiro vídeo, segue aí o canal, né? Curte, compartilha, ativa o sininho, porque a partir de agora a gente vai começar a contar um pouco da nossa rotina, até, né? De como que vai ser essa mudança, de tudo que vai acontecer. Então, segue aí para acompanhar a gente. até porque esse é o nosso primeiro vídeo de inúmeros, se Deus quiser, para contar a nossa trajetória, os motivos que a gente deixou o nosso Brasilzão, porque a gente ama muito o Brasil. Porém, aconteceram muitas coisas, rotina, as nossas crianças, como foi emigrar e todo o processo que nós enfrentamos até chegarmos de O fato. tipo de visto que a gente tirou. Exatamente, então não deixe de ficar até o final para quem quer saber para onde cidade, nós não deixe iremos. de seguir para acompanhar essa família a partir de agora, né? Então, para começarmos o vídeo, queremos dizer então o porquê que nós resolvemos largar o nosso Brasilzão. Somos um casal de 40 anos. Dois temos 40 anos. Nós dois temos 40 anos, somos empresários. Como falamos, temos 3 filhos lindos, né? A Nicole de 17 anos, o Miguel de 10 e a Gigi de 7 anos. Moramos no Rio Grande do Sul, na cidade de Cachoeirinha. É uma cidade na região metropolitana de Porto Alegre. Muito querida, até por sinal, tem 100 e poucos mil habitantes, 120 mil habitantes, Exatamente. se eu não me engano. Somos muito prósperos dentro do nosso trabalho, porém, muita coisa aconteceu que nos fizeram optar em sair do Brasil. Né? A gente cresceu muito na época da pandemia. Nossa empresa é um atacado, né? Um atacado de maquiagens. Na pandemia a gente cresceu muito, apesar a tristeza que foi, né? No âmbito de trabalho nós nos fizemos crescer. Isso nos fez evoluir e poder termos muita coisa de bens materiais, por assim dizer. Só que o Brasil tem uma coisa que infelizmente ainda nos deixa retroceder. Tu dá um passo para frente e quando acontece de qualquer coisa que desestruture, como troca de governo, entre outras coisas, nos fazem ter 2 passos para trás. E infelizmente foi isso que aconteceu conosco. Nós conseguimos comprar a nossa tão sonhada loja, né, uma sede própria nossa que foi muito sonhada e almejada. Só que com isso também a gente queria uma casa própria, né? Na verdade nós já tínhamos uma casa pequena, mas como somos 5, né? Somos 5 pessoas, nós fizemos o quê? Vendemos a nossa casa e compramos um terreno e vamos construir. Essa assim que começou. A nossa casa dos sonhos, né? A nossa casa dos sonhos. Até então tudo tranquilo, tudo certo, tudo muito bem planejado e muito bem arquitetado, tudo bem dentro dos conformes. Mas infelizmente algumas rasteiras na vida a gente construiu, foi lindo, foi um ano, foram muitos desafios, muito choro, muita batalha, muito sofrimento, mas enfim, apesar de termos tomado um bom calote da construtora, que era a melhor construtora da época que a gente tinha escolhido, acabamos que tomamos um calote na finaleira ali, faltando acho que 10% de obra, né? Faltando 10% da obra a gente tomou, mas seguimos... Eles decretaram falência e acabou que não terminou a obra por completo. Né? Tivemos problemas para averbar a casa, tudo foi muito difícil. Eu adoeci, foi uma época bem sofrida. Com isso... a gente... E também deu o azar que mesmo com essa falência houve uma troca de governo. Isso nos impactou muito. Porque somos empreendedores. Nós somos empreendedores, então a gente sempre faz tudo muito bem estruturado, né? Tipo, teus financeiros dentro daquilo ali, do que a tua empresa consegue gerir. E infelizmente com o calote aconteceu que a gente acabou sobrecarregando, né? Mais a empresa do que ela era realmente proposta a trabalhar. Ela não foi feita para se bancar e ainda bancar mais
uma casa, assim, uma casa grande. Então, com isso, assim, eu fiquei muito mal, eu tive um princípio de depressão, né? Então, eu e o Milton, a gente conversou bastante e eu resolvi abrir mão do nosso sonho. Na hora até o Milton falou, tá, mas como assim? Vamos vender a casa? Mas, tipo, fazia alguns meses que a gente, de fato, tinha conseguido se mudar. E eu sempre tive muito Deus forte no nosso coração. E eu disse assim, se Deus nos deu e tiver que tirar, tá tudo bem. O importante é seguir acreditando no propósito que Ele está nos dando. Então a gente botou à venda a casa com muita dor, muita dor. Até mais pra frente a gente pode Fazer mostrar um um pouco vídeo da casa para só vocês conhecer a casa, isso, para saber o que a gente conquistou, né? Que foi um foi um sonho. sonho lindo, Foi um sonho. maravilhoso. E aí então a gente, isso depois acho que vai ser bem legal fazer para vocês um vídeo explicando exatamente isso, porque eu acredito que muita gente pode se identificar e até mesmo que Deus foi muito bom conosco porque acabou nos dando a oportunidade de não falir a nossa empresa. Exatamente. Porque tinha grande chance, gente, porque teve problemas, a gente teve por um bom tempo não conseguindo comprar mercadoria, a loja, tipo, tava esgoelada, assim, não tinha Ficou muito. só os clientes fiéis mesmo que sustentaram a loja por um tempo. E eu acredito até que foi isso que nos fez É. ficar, porque a gente tinha muita credibilidade, as pessoas continuavam comprando conosco, mesmo não conseguindo trazer novidade. variedade. Porque o nosso ramo, se não é semanal, é quase que diário que tem que chegar mercadoria. Infelizmente, felizmente, porque isso é uma coisa legal, mas infelizmente porque a gente naquele não momento tinha. a gente não tinha como estar investindo como a gente sempre investiu, né? Nossos Então, clientes, foi bem difícil para nós, bem uma fase bem difícil. desafiadora, assim. Então, assim, Deus nos honrou nesse sentido, porque protegeu a nossa empresa, nos dando a chance de continuar a ter a nossa renda, o nosso ganha-pão, porque a empresa é o que de fato nos sustentava, né? E aconteceu muitas coisas, que isso aí eu acho que vai ser bem legal para um próximo vídeo, para vocês entenderem o qual grande foi a mão de Deus na nossa vida. E o quão grande Ele nos protegeu, e apesar de eu achar que abrir mão dos nossos sonhos era algo muito doloroso, hoje, com o nosso discernimento e o nosso entendimento, a gente vê que Deus se foi maravilhoso em todos os sentidos conosco. Então a gente vendeu o nosso sonho, a nossa casa, tão querida e desejada, mas Deus também plantou um outro sonho no nosso coração. E através dos meus pais, isso também eu acho que é um vídeo, gente, vocês... Legal. Por isso que eu falei, continuem seguindo a gente, porque a gente tem muita coisa, muitos testemunhos também para contar para vocês entenderem tudo, qual foi toda a nossa trajetória pra gente chegar até esse momento de imigrar. Até o porquê a gente está decidindo fazer, né? Porque O a gente vai vídeo, expor exatamente. um pouco da nossa vida, o porquê disso. Isso Porque é um livro aberto que vai ser pra É. vocês, né? E vai ser uma coisa assim pra gente poder testemunhar e tentar ajudar e as pessoas entenderem que não é porque uma porta tá se fechando que outras não vão se abrir. Se tu É tiver... mesmo aquele sonho que tu sempre almejou, né? Às vezes tu chega, tu conquista o teu sonho e daí tu se vê tendo que abrir mão dele e acha que Pronto, né? Foi... é o fim e Deus não falha, né? Ele não é. Se tu crer nele... Ele sabe daquilo que tu tem no teu coração, então se ele te fez realizar um sonho, mas não é ali que tu tem que ficar, ele vai agir para que tu tenha que... Vai doer, ele vai te mexer, tu vai achar que aquilo, por que Deus está fazendo isso comigo, Se ele me né? fez conquistar o sonho, por que agora eu tenho que sair daquilo que era o meu sonho, né? Então teve um agir de Deus vários momentos, aconteceu de... e outra assim, eu já conheço, fui com 16 para 17 anos, eu tive o prazer de conhecer a Disney, então eu já tinha viajado para fora do Brasil. O Milton nunca tinha conhecido e o Milton era extremamente fechado com a ideia de sair do Brasil. Assim, eu gosto muito do Brasil, eu já vivi aqui dentro do Rio Grande do Sul, morei em São Paulo por um ano, né? Tem a família dos meus pais que moram em São Paulo, na cidade de Embu das Artes, e no Rio Grande do Sul eu morei em Gramado por um ano também, então
eu tinha só isso que é a minha experiência, né? De morar fora foi só nessas... Então abrir fora do Brasil pra ele, ele uma sempre disse que coisa... não. Ele queria conhecer o Brasilzão todo, porém, sair, cogitar em ele morar fora, não tinha como. E foi numa conversa, isso foi uma coisa comigo e Deus na nossa igreja, que eu fiz meio que um propósito pedindo pra Deus me mostrar o que eu tinha que fazer. Eu tava muito perdida, porque eu me sentia muito culpada de ter acontecido de dar, de uma certa forma, ruim e ter que vender a casa. Por que eu? Aí vocês vão perguntar, tá, mas por que tu, Kelly? Porque eu fico com a parte financeira da empresa. O Milton é o cara da logística, o Milton é o cara que vai fazer acontecer. E eu sou a cabeça no sentido da parte administrativa. Então, poxa vida, fui eu que errei. Eu, na minha cabeça, claro, era eu que errei. Por mais que a gente é um casal, que a gente sempre vai Decidiu junto, decidir mas junto, ela ficou com esse sentimento. foi muito ruim pra mim, gente. Foi muito ruim pra mim. Foi assim, ó, devastador. Eu, como mulher e pessoa, eu me sentia fracassada. Então, pra mim, foi mais difícil de aceitar isso. Então, quando eu fui pra igreja, eu falei, Senhor, por favor, me mostra. Eu preciso entender, eu preciso primeiro me perdoar por uma coisa que hoje eu entendo que não é minha culpa, era um processo, tá tudo bem. Mas eu precisava que ele me mostrasse o que fazer a partir de então. A casa nós já tínhamos decidido, tudo certo, vamos vender. Mas eu dizia assim, aí o Milton dizia assim, tá, se nós vamos recomeçar, eu não quero que seja aqui. Então já existia dentro do coração dele em não recomeçar aqui. Porque vocês vão nos conhecer um pouquinho melhor, uma hora a gente vai conversar também sobre isso. Agora, neste momento, já há 11 anos juntos, e nesses 11 anos a gente já se mudou de casa umas 10 vezes. Olha, gente, e a nossa sem loja exagero. se mudou umas 3 vezes, então a gente sempre não ficou parado. Eu acredito muito, né, nessa questão de frequência e energia. Se tu tá num local e tu vai prosperar nesse local que tu tá vivendo por um determinado tempo e as coisas vão travar e tu tem que mudar, entendeu? Eu acredito muito nisso. E daí acabou que a Kelly também, a gente é parceiro nesse sentido, e tem que mudar, vamos mudar, fazer uma mudança com um filho pequeno, não tem problema, a gente faz, mas a gente já não tinha mais, os parentes já não queriam mais ajudar na mudança porque era um ano, tanto é que nesse ano de 2024 a gente já se mudou, vai ser a terceira vez que a gente se muda. A terceira vez. Claro que tem casos ali que não... Foi forças maiores, não eram coisas... Mudamos, mas foi, podia aguentar, mas a gente mudou justamente por aquilo que eu comentei. A gente, se não está se sentindo bem no lugar, a gente vai e muda. E hoje a gente tem um entendimento que o que? Eu acho que era Deus nos preparando para isso que vai Portugal, acontecer. Porque é uma exatamente. Cultura que a gente já estudou e vê que lá é assim, o povo vai estar sempre se movendo, assim, não cria muito raízes no lugar, né? O povo em si, ele vai tendo que se mudar, trocar de cidade, até porque o país não é muito grande, né? Então já é uma coisa que já é cultural lá e acabou que nós já temos Deus já nos treinou. Como diz a minha sogra, né? Eu acho que tem alma de cigano, acho, de uma certa forma. Mas então, voltando, então o Milton já falou, vamos recomeçar. Se Deus vai nos dar essa chance de abrir mão chance não, né? Mas fazer nós abrirmos mão de algo tão desejado, foi muito luta. Então vamos recomeçar em outro lugar. Um lugar que a gente se sinta bem. Aí a gente cogitou o quê? Santa Catarina. Vamos para Santa Catarina, vamos mudar de estado, então. Por que Santa Catarina? Porque Santa Catarina, dentro do nosso nicho de trabalho, de segmento, seria o melhor, porque a nossa empresa, a loja ali, uma hora eu vou mostrar para vocês, fazer um tourzinho da loja, ela é nossa, né, ali a loja ela é nossa, o espaço é nosso, e poderia o quê? Vamos deixar ela a sede principal aqui e vamos abrir uma filial em Santa Catarina pra gente seguir nesse nicho. E até mesmo por transportadora, fazia tipo transporte de filiais, exatamente. Todo o Brasil, assim, até estado de São Paulo um pouquinho mais pra cima, a gente tem clientes. Então... A gente tem no Uruguai, a gente tem, né, uma cliente, um amor de pessoa. Então a gente pensou, vamos então para Santa Catarina
que é longe, mas não é tanto, né? Então, 7 horas de mas viagem, é a um gente tá dos vendo. estados que a gente sabe que é bem estruturado, assim, no quesito de educação, é um pouco melhor, assim, até por causa da qualidade de vida, né? Uma cidade mais Ah, e falando em litorânea. qualidade de vida, o que a gente pensou? Também, a gente trabalhou, são 10 anos trabalhando nesse segmento. E muito desse trabalho foi árduo. A gente deixou, às vezes, as crianças com a minha filha mais velha, pegando junto. Às vezes a gente chegava 2 horas da manhã em casa. Então, assim, a gente sempre trabalhou um monte para dar essa casa, que vocês vão ver depois, que é do sonho. Então, dá para eles essa casa dos sonhos. Então, a gente decidiu fazer o quê? Vamos para Santa Catarina, porque é praia. E eles amam, né? A gente não tava conseguindo a Tramandaí, gente, que daqui a 1 hora que a minha sogra mora lá. Então a gente não tava conseguindo ter essa qualidade de vida com eles que a gente tinha se proposto, né? O que vamos fazer? Vamos crescer, vamos fazer uma casa grande, cada um tinha um quarto dos sonhos, era tudo lindo e maravilhoso, tinha piscina, tinha tudo. E a gente achou que isso era o que eles queriam, né? A verdade é isso que a gente pensou. Como pais, o quê? Dar do bom e do melhor, uma casa, um quarto, Pelo que a gente piscina. nunca teve, né? E vocês vão entender que isso aí é tudo ilusão, porque o que eles que. Mano, não tá. Gravou? Tá Ah, tá gravando? gravando sim. Tá. Depois a gente conta. É, a gente guarda depois. Então a gente pensou que era isso que eles queriam. Eles queriam essa diversão. Mas É porque isso. eles moraram, a gente sempre morou em casa mais ou menos pequena, então eles sempre ficaram juntos, né? Eles tinham aquele costume de ficar juntos, né? Primeiro o Miguel e a Nicole, e depois veio a Giovana, e daí não sei qual é a casa, porque foram tantos, né? Mas teve uma casa que eles dormiram os três juntos num quartinho bem pequeno. Foi E a gente antes de nós irmos fazer antes de construir, construir. a gente imaginou, não, vamos, cada um tem que ter seu cantinho, né? Mas é um sonho, eu tenho 3 irmãos, eu não me lembro assim de pequeno ter um canto só meu, né? A gente dormia tudo junto, e nós não, acredito que é isso que eles querem, né? A gente colocou na cabeça que era Cabeça que isso, era isso que né? eles queriam, Mas né? na verdade não, eles sempre quiseram a nossa atenção. E isso foi também, o processo todo nos mostrou exatamente isso, que eles queriam a gente e não o que a gente estava oferecendo para eles. Então falamos, vamos para Santa Catarina porque nós vamos unir o melhor de todos os mundos, né? Até Que porque, é voltando um pouquinho, a gente poderia ter continuado nessa casa dos sonhos, só que para continuar nessa casa dos sonhos a gente teria que trabalhar muito, ou seja, ia ter pouco tempo para os filhos, porque era um momento difícil, né? A gente tinha que trabalhar muito para fazer com que a loja se reerguesse. Era um momento difícil, então a gente tinha duas opções: ou a gente fica trabalhando, mas sem ter muito tempo para os filhos, ou a gente não desiste, mas a gente parte para outro sonho, né? O que nós vamos fazer? Então foi quando a gente decidiu foi quando a Santa Catarina. gente Santa Catarina por causa disso, para poder unir o melhor dos dois mundos, né? Poder continuar trabalhando, mas mais desacelerado, por assim dizer. E dar a opção dessa coisa que eles gostam de estar na praia. E também porque lá tinha essa possibilidade de expandir os nossos negócios. Então, a princípio, batemos o martelo. Vamos vender e vamos para Santa Catarina. Vamos para Santa Catarina. E voltando à parte da igreja, né? Eu falei numa das nossas idas, eu falei, Senhor, olha só, coloco nas suas mãos. Me mostra o que a gente tem que fazer. Para onde a gente tem que ir. E eu não esqueço que eu disse para ele assim. Sabe, era um culto, na verdade, que o pastor pregava sobre sementes, né? O quanto a gente vai jogando sementes e quantas as pessoas são usadas, né? Eu digo que Deus usa pessoas para nos falar sobre isso. Mas nesse culto em específico, ele falou essa palavra, semente. Fomos para casa, tudo bem, e a minha mãe me chamou no WhatsApp, né? Ai, Kelly, olha só, a gente precisa conversar. E a gente viu, né, que era uma aflição. Eles estavam assim, ó, tipo, parecia que era uma aflição. E eles moram em Porto Alegre. De Porto Alegre pra cá, né, região metropolitana, é uns 20 minutos, quase, dependendo do dia, do dependendo de tudo mais. E eles falaram, a gente precisa conversar, precisam conversar. E despencaram, eles estavam com tanta aflição que eles despencaram no mesmo dia. Conversa vai, conversa vem, a mãe começou a falar sobre isso, exatamente sobre isso. Olha só, nós estamos indo para Portugal
A gente começou a estudar Começou a país e decidimos que acho que... E resumindo, por que Portugal? Por que meus pais quiseram ir? A minha irmã, numa viagem, sozinha, mochileira, foi pra Itália. E nessa viagem ela conheceu o meu cunhado, se apaixonaram, coisa bem louca, assim. E ele convidou ela pra... A gente teve que mudar, uma pausa rápida, a gente teve que mudar o celular, que o meu foi. Então, falando ali que eu tava comentando, a minha irmã então foi fazer uma viagem, se apaixonaram lá, ela e meu cunhado, e ele convidou ela pra ir pra... A princípio, ele ia já sair da Itália e ia pra uma ilha na Espanha. E ela aceitou, e no que ela aceitou, acho que a minha mãe sentiu o baque, porque eu sou a mais velha entre 3 irmãs, né? Porém, a minha irmã do meio, que é a Carol, ela sempre foi muito parceira da minha mãe, né? Então, acho que a minha mãe sentiu muito essa coisa. Pá, vou perder a parceira, eu já tava fora de casa, e a minha irmã caçula não tem esse vínculo tão forte com a minha mãe. E a minha irmã começou, mãe, mas então por que tu não vai pra Portugal? Vocês tinham gostado e tudo mais, por que não fazem isso? Minha mãe também, muito parecida comigo, era bem enraizada. Mas eu acho que foi tão forte essa coisa da minha irmã sair, que ela começou a cogitar. Começar a estudar. Consumir bastante conteúdo no YouTube. E é uma dica. Consumam bastante coisa. Se tu tem essa vontade de imigrar. Consumam. Isso vai fazer toda a diferença, tá? Mas cuidado, né? Tem muita gente que coloca que tá tudo bem, tudo bom, e não é bem assim. E não é bem assim. E a gente vai com o coração... O intuito também de começar a gravar. Primeiro que é pra nós, né? Aquela coisa de nós guardar essa nossa jornada de recordação, e aí acaba que vai ajudar um pouco também quem tem essa mesma vontade que a gente tem e teve, né? De procurar novos ares, respirar novos ambientes. E ninguém tá romantizando imigrar, viu, hein? Porque a gente nem foi ainda. Vocês vão acompanhar Brasil, com a gente todo o processo. Pra mostrar o local que a gente tá agora, nesse momento, depois nos próximos vídeos, ou até mesmo no Instagram. A gente tem o Instagram da família que a gente vai deixar aqui. Deixar em algum canto aqui o Instagram, depois vocês seguem lá para acompanhar. Isso. O dia a dia, né? Até no dia da viagem que a gente tá. Hoje é dia 17. Hoje é dia 17. Dia 18, virou, né? Nós estamos com a viagem marcada para 6 de dezembro, então daqui a 15 dias mais ou menos nós estamos embarcando para essa jornada. E aí é bem importante falar que ninguém tá romantizando, ninguém tá dizendo que, nossa, vocês vão emigrar, vai dar tudo certo, vai ser maravilhoso. A gente já tá preparado. Há um ano que a gente essa história que ela tava contando. E a gente tá bem, bem assim, ó, já esperando tudo, meio que dificuldades, perrengues. Se não acontecer, glória a Deus, amém. A gente fica muito infeliz, mas se não acontecer, já estava dentro dos nossos planos. Então ninguém já tá romantizando, a gente sabe que não vai ser fácil. Voltando à história do tamanho. Voltando à história da mãe. Então decidiram ir. Começaram a estudar, também se encantaram. Meu pai, ele também é empreendedor, né? Tem uma loja aqui chamada Rei dos Pets. E resolveram ir. A princípio resolveram ir. Tudo certo. Foi quando eles foram conversar com nós. Já tinham depois do culto aquele da semente, eles foram lá em casa. Na verdade, eles já tinham decidido e a gente falou, nossa, tudo bem, né? Querem ir. Mas em nenhum momento passou pela nossa cabeça por 2 motivos. Uma, pelo que eu falei que o Milton, eu já era mais aberta para pensar em sair. Ele já não tinha essa ideia. Então não tinha me passado pela cabeça em nenhum momento sair do Brasil, né? Mas a gente já sabia que a gente ia sair do estado. E como eles já tinham decidido, estavam consumindo bastante conteúdo sobre a imigração, eles foram lá para casa. A conversa vai começar a falar sobre as coisas boas, principalmente para as crianças, né? Ensino, educação, qualidade de vida, o poder de compra, o que infelizmente também peca muito aqui no Brasil, porque aqui no Brasil vocês vão dizer assim, tá, mas o salário mínimo é 1.300, que eu acho que tá agora, 1.400, né? Em Portugal tá 860 euros. 820? Em 2025. Aí tu vai dizer, nossa, mas Kelly, olha ali o valor. Gente,
No momento que tu começa a imigrar, se tu tem uma renda no Brasil e vai para a Europa, tu, querendo ou não, tu tem que começar a fazer as conversões. O que acontece? Tu começa a fazer conversão, tu começa a se apavorar, porque o nosso real não vale nada. É extremamente desvalorizado. Então, aí tu vai dizer pra mim, bah, o arrendamento em Portugal tá alto. Sim, concordo, está extremamente alto, teria que os dois trabalhar. O que pra nós, Kelly e Milton, não é problema, porque a nossa empresa vai ficar aqui. Então, a nossa renda, do nosso arrendamento, que se chama, que é o aluguel lá de Portugal, é a nossa loja que vai nos suprir. Então, a gente vai tentar empreender, mas graças a Deus a gente não tem aquela aflição de dizer assim, ó, temos que chegar procurando um emprego e tem que ser os dois trabalhando para tu pagar o arrendamento, né? Hoje, nessa parte, nós somos mais privilegiados. A gente pode escolher o lugar onde morar, ver o tipo de arrendamento um pouco mais alto do que o normal, que o pessoal normalmente que imigra acaba procurando um arrendamento mais baixo. Então a gente teve esses benefícios por causa da nossa empresa. Planejamento também, né? Planejamento e tudo planejou mais. tudo, então a gente fez um planejamento para ir querendo ter uma qualidade, mas ao mesmo tempo sabendo que a gente tinha aqui uma segurança. É uma né? segurança. E eu vou te falar bem a verdade, o que nos fez bater o martelo para ir é essa segurança da nossa loja. E aí, voltando, o poder aquisitivo deles lá... Parou na parte do poder, da tamanho, sim, né? sim, mas era o poder aquisitivo, que aí eu comecei a fazer a brecha. Então, voltando sobre o poder aquisitivo, isso faz a diferença lá fora. Isso que faz a diferença, e se vocês começarem a se aproveitar nos estudos, vocês vão entender a qualidade de vida e o poder aquisitivo que o Portugal, que é para onde a gente está indo, nos dá, foi o que a gente decidiu a pensar. Aí a mãe começou a falar sobre isso. A princípio o Milton começou a ficar mais aberto. Eu achei que ele... começou a falar e eu já... Eu fiquei muda, gente. Eu fiquei Tá bom, muda. vou pra Santa Catarina ali, mas aí teve esse dia eu até me admirei, mas aí é o poder de Deus agindo. Quando realmente a nossa rota é pra mudar e vem dele, Deus age. Com a palavrinha aquela, né? Que foi que tinha ouvido. Lembra que eu falei sobre que o pastor tinha falado sobre a semente? A mãe chegou pra nós assim, eu não sei se isso vai fazer a diferença pra vocês, mas eu vim plantar uma semente no coração de vocês. Ali, quando ela falou isso, eu já falei, meu Deus, Deus já tá falando comigo. O que é? Que semente é essa? O Milton não tava ligado, mas eu tava muito ligada, então eu falei ali, eu fiquei muito quieta nessa conversa toda. E eu falei, bah, vai dizer que não, vai dizer que não, vai dizer que não. Mas Deus foi tão bom e ministrou tanto o coração do Milton que ele ficou aberto para escutar. E foi uma conversa muito grande, né? Foi uma conversa de horas. E foi muito engraçado porque até então o Milton depois levantou, se foram embora. E o Milton falou uma frase pra mãe que até hoje que eu achei muito engraçado, porque até então eu achei que ele ia dizer que não, né? Ele falou, ó, sogra, cuidado que é capaz de nós ir primeiro que vocês. Ali eu já falei, alguma coisa entrou no coração dele, né? A mãe foi embora, a gente conversou e ele, na hora, ele não disse pra mim, não, bem capaz. Eu até achei que fosse isso que ia acontecer. Ele dizer, não vou, vamos pra Santa Catarina e tudo mais. Só que assim, gente, eu não falei nada. Eu não disse pra ele assim, vamos tentar, vamos ver. Eu não disse um ai. E eu sou uma pessoa falante, vocês vão entender ao longo do nosso percurso que eu sou uma pessoa que se eu quero alguma coisa eu começo a incomodar ele, eu começo a bombardear ele de informação, mas naquele dia eu fiquei quieta. Fomos pro nosso quarto, o Milton, por conta própria, resolveu entrar no YouTube. Começou a entrar no mundo de Portugal. Esse guri ficou de um jeito que eu acho que nem eu esperava. Ele começou a falar assim, meu Deus, mas só um pouquinho é assim. Realmente eles têm esse poder de compra, tu começa a ver, gente. Perceber que, na verdade, a gente já tinha realizado o nosso sonho, né? Que é a casa. Então, a gente estava em busca do quê? A qualidade de vida. Qualidade de vida. E tempo usufruir com os filhos aquilo que a gente trabalhou 10 anos, né? Eles são pequenos ainda, né? Mas a Nicole, que é a mais velha, sofreu um pouco mais, porque ela estava no meio da batalha junto com nós. E a gente queria já mudar radicalmente. Radicalmente, a gente já conquistou uma estrutura, né, que era o nosso negócio, que dá pra tocar.
mas a gente queria alguma coisa que não queria mais o que a gente achou que era o suficiente, né? Acho que era o mesmo, né? O mesmo do mesmo. A gente não queria, parece que a gente, se a gente ficasse, a gente ia fazer os mesmos erros, sabe? A sensação que era essa, né? E depois estudando, tu vê que Portugal, o que funciona, né? O que funciona é o bem comum ali, o básico funciona, entendeu? E não é. Ah, e um detalhe, né? Ninguém tá falando que vocês vão pra lá, vocês vão enriquecer. Não é. Vocês vão trabalhar feito cão, Que nem assim aqui. como a gente trabalha aqui. Porém, tu tem mais estrutura, a gente tem mais oportunidades e opções. Ah, gente, eu quero ir em tal país. Pensa assim que a Quero gente. comprar um brinquedo pro meu filho. Pode comprar. Tu vai no mercado, tu não fica assim calculando, bah, ó, já estourou. E tipo, ah, eu não vou levar tal coisa. Não, eles te dão a possibilidade de tu levar tudo, não ficar tão preocupado em comprar, ou tipo, ah, eu preciso só gastar isso aqui, sabe? Te dá a oportunidade de tu conhecer locais que aqui tu não conseguia às vezes ir na praia, você entendeu? Tu não conseguia sair. Porque se tu Porque o custo fechasse. é grande, né? Era exatamente. E nós, Pra principalmente nós, que a como nossa temos família. 3 filhos, a gente sai num shopping aqui, é 200, 300 reais. Num almoço e mais um. Eles querem um sorvete, eles querem dar uma brincada porque num E aí, brinquedo. a gente, como pais que trabalha feito louco, tu quer dar o que eles Pelo querem menos um nesse dia, no dia, final né? de semana, eles precisam ter um pouco daquilo que a gente trabalha tanto, né? E outro detalhe, Portugal tem assim uma coisa muito importante que para nós foi o que pesou. Eles são muito voltados para o ensino e para as crianças. Então a gente viu assim, ó, é o futuro que a gente não tinha como. Ah, e todos nós, os nossos filhos aqui, estudam em escola pública. Por quê? O particular é extremamente caro. E por mais que a gente tenha um trabalho que nos daria uma possibilidade maior, são 3. Se cada um eu botasse, seria mais de 3.000 reais. Fora material, uniforme. Exatamente, isso aí consome ainda mais. Então, tu abre mão de uma coisa para poder dar o melhor para eles. E lá, gente. Não, e beleza, daria pra fazer, mas só Sim. que o que falta no Brasil? A segurança, daí tu vai estar, né? Tipo, daí começa tu botar, beleza, consigo dar o colégio, tá? E o que mais? E mais que eu tenho que dar. Ah, mas daí vai estudar num colégio bom, que daí. Mas daí não tem segurança Não no tem. país. Ah, e fora isso também, gente. Me desculpa, a gente sabe, a gente não vai ser hipócrita. Como a gente falou, a gente ama o nosso Brasil. Mas a segurança, tá? Eu e o Milton, a gente vem de uma infância. Eu tinha 7 anos, eu andava de ônibus sozinha. Não tinha o perigo. Eu não consigo mandar, às vezes, a minha filha de 17 anos num Uber, que eu morro de medo. Entendeu? Não existe Só vê desastre no jornal e até perto, né? Tu ouve Exato. coisas Então, acontecendo todo dia. Os principais pontos foram qualidade de vida, oportunidade de tu poder dar um futuro melhor, mas sem dúvida acho que a primeira é a segurança. Então foi o que nos fez, foi de fato o que nos fez. É um combo, né? É um combo, né? Tudo aquela coisa. É o bem comum básico, né? Educação, saúde, segurança. Saúde que até agora tá um pouquinho meio que não tá tão bom, mas tem também. Então foi o que a gente falou assim, gente. E lazer, né? E o lazer. Então com a ida dos meus pais e a minha irmã já também estando lá, a gente falou, por que não? E quando o Milton entrou pra dentro, começou a ver cada vez mais, ele falou, meu Deus, não tem como não pensar em... Não tem como não cogitar em ir embora. Falando aqui, dando crédito para alguns canais que a gente vê ali em Novo Hamburgo. Daí a gente também procurou consumir canais que são de família, né? Tem aquela família Della Torre, né? Que a gente consome bastante também. E tem outros também que a gente veio consumindo, né? Que a gente via que era meio que semelhante à nossa família, né? Como é que eles vivem lá, como é que é a rotina. Então eles ajudaram bastante, assim, né? Foi os nossos divisores de água que a gente fala, assim. Mas, gente, para não estender ainda mais esse vídeo, porque a gente vai fazer mais vídeos, né? Então, pra gente concluir, com tudo isso, a gente tinha iniciado pensando em Algarve e Portimão. Até pouquíssimo tempo atrás já era Um mês e meio atrás a gente
mesmo sabendo que lá o custo de vida é um Era pouco mais maior. alto, mas a gente queria Bem muito alto, assim. porque era coisa muito praiana e era aquilo que a gente A queria. gente falou, se é pra mudar de país, por mais que fosse difícil, A gente vai pra onde a gente, tipo assim, eu não vou sair do meu país pra fazer o mesmo em outro, né? pra morar lá. Ah, é um pouco mais caro, é difícil, tá, mas aí eu vou lá, se tiver que trabalhar, eu trabalho, entendeu? Uhum. E E a gente falou, vamos fazer, amamos Portimão, amamos o Algarve, só que eu falei, né, desde o início, Deus não erra e ele vai sempre se intervir num exato momento que a gente precisa. E foi o que aconteceu. A gente estava com dois corações, minha mãe já está morando em Aveiro, então ela começou a ficar preocupada porque realmente agora eles estão imigrar, lá, né? Eles estão lá, eles viram que começaram a gastar, pegaram um apartamento sem muitas coisas dentro, né? E começaram a falar, gente, vocês têm certeza? É caro, vocês têm que ter uma reserva maior e eles estão preocupados porque nós somos 5, né? É normal, preocupação de pais e de avós, né? E até então eu falei pra mãe, olha mãe, a gente vai a seguir gente porque tá se planejando dentro pra do- isso, entendeu? A Mas gente contratou uma empresa de ah, relocation também isso também a gente vai vai contar mais pra falando, né? frente, mas E aí eu falei, e um dia nas minhas orações de manhã, eu falei, Senhor, se eu tiver que mudar a minha rota, eu sei que é Portugal que o Senhor quer que a gente vá, mas se tiver que mudar a nossa rota de cidade, por favor, me mostra, me mostra. E um dia nós estávamos vendo o Milton, como sempre, pegando os conteúdos, falei, amor, coloca aí as cidades, ele, coloca tu. Aí eu botei lá, melhores cidades para morar em Portugal. Aí achamos o canal, agora não me veio o nome da menina. Primeiro era uma cidade ali aleatória, a gente não olhou, gostou. Segunda, Figueira da Foz. Gente, parecia que a gente estava em Santa Catarina. Uma hora que vocês tiverem a oportunidade, vejo, mas a gente vai, claro, que mostrar a cidade que a gente está. Mas eu olhava pro Milton e dizia assim... quem conhece já comenta aí também. Não esqueçam agora no final do vídeo de comentar, falar se vocês já são de Figueira da Foz ou se conhece Figueira da Foz. Vão comentando, Curte vão passando. aí, ajuda aí, porque é aquela coisa, a gente Tamo tá iniciando, né? dá uma força aí pra nós. Que a gente sabe que o pessoal comenta bastante, que o YouTube começa a entregar bastante conteúdo quando o pessoal comenta. Se não sabe o que comentar, deixa aí um emoji, deixa uma carinha. Qualquer coisinha vai e nos faz umas ajudar a perguntas aí que a crescer gente ali. vai respondendo agora no começo, com certeza a gente vai respondendo. Mas então, como eu falei, foi o que nos apareceu. Eu falei, tá aí, é onde a gente vai ficar, é aí o que Deus nos quer, e dito e feito, gente, só fluiu. A gente conseguiu achar um apartamento que foi maravilhoso, também vamos fazer depois para vocês verem. Então, quem ficou até o final, a nossa cidade em Portugal virou Figueira da Foz. Lindo e maravilhoso. Era a família Nimigi, que a família Nimigi tá que a chegando. gente tem muita coisa para contar. Então, nosso muito obrigado por esse primeiro vídeo, quem ficou até o final. Te agradece. E aguarde que os próximos vão ser ainda melhores e maiores. Segue lá no Instagram para acompanhar agora um pouco da nossa rotina que a gente vai postando, né? Devagarzinho para vocês ir conhecendo a gente. E é isso. Um beijo, até o próximo vídeo. Fomos!